Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima. Bom, o intuito de fazer esse vídeo aqui é trazer algumas noções, né, sobre a liturgia das horas, uma oração que é tradicional, né, uma verdadeira tradição da nossa Santa Igreja Católica, e no intuito de ajudar os irmãos, né, todos aqueles que se sentirem chamados a participar dessa oração e fazer essa oração também junto com a igreja. Eu me propus a fazer esses vídeos para dar algumas noções gerais, algumas noções básicas sobre a liturgia das horas, trazendo um pouco do que eu aprendi a esse respeito, a respeito da liturgia das horas, e poder colaborar com a igreja, né, com o povo de Deus nesse sentido, tá? Então, começando a nossa apresentação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, começando aqui esse vídeo sobre a liturgia das horas, eu pretendo trazer pelo menos 2 vídeos sobre esse tema, sobre esse assunto, tá? Então, nesse primeiro vídeo, eu quis trazer uma introdução mesmo, uma introdução geral sobre a liturgia das horas, nada muito aprofundado, claro, até mesmo porque eu não tenho esse conhecimento também, mas, enfim, mais para trazer mesmo uma ajuda para os irmãos que desejam iniciar ou que já estão iniciados, né, nesse processo da oração da liturgia das horas, poder colaborar um pouco com as coisas que eu já aprendi sobre esse tema, tá? Então, nesse primeiro vídeo eu vou trazer uma breve introdução sobre a liturgia das horas, né? Começando aqui, passando os nossos slides. A importância da oração, né? Quis começar esse slide falando sobre a importância da oração, já que a gente está falando de uma oração, a oração comum da igreja, que é a liturgia das horas. Então, acho que é interessante a gente pontuar um pouco sobre a importância da oração, por que ela é importante, né? E aí eu trouxe aqui, nesse primeiro ponto, uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório, que vai dizer o seguinte: quem reza se salva, quem não reza se condena. Ou seja, a oração, ela é um caminho de intimidade com o Senhor, né? Ela é uma forma que nós temos de entrar na intimidade com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Deus. E existem várias formas de rezar, várias formas de oração, tem a oração contemplativa, tem a meditação, tem várias formas de meditações também, meditação com a palavra, meditação com livros espirituais, né, leituras espirituais, mas, de certa forma, toda a oração ela tem o intuito de direcionar o nosso pensamento, direcionar o nosso coração para Deus, né? E nesse sentido, tem até uma santa, se eu não me engano, eu não me lembro agora qual é a santa que disse isso, mas ela vai dizer, inclusive, que aquele que não quer ter com o Senhor em vida, o que vai fazer no céu? Se eu não me engano, é a Santa Maria Teresa de Calcutá que fala isso, não tenho certeza agora, mas no céu nós passaremos a nossa eternidade contemplando Deus face a face, passaremos contemplando a beleza de nosso Senhor e passaremos a nossa eternidade louvando e em uma eterna oração
a Deus, diante do trono de Deus, né? Então, aquele que não procura o Senhor em vida, por que vai querer almejar o céu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se questionar acerca da oração, né? Que lugar a oração toma na minha vida, né? Qual é o lugar em qual lugar eu coloco a oração na minha vida, no meu dia a dia, porque ela é importante para que a gente tenha aí esse contato com o Senhor, essa intimidade com o Senhor. Santa Teresa d'Ávila, a mestra da oração, ela vai dizer, inclusive, que a oração ela é um trato de amizade que nós fazemos com aquele que sabemos que nos ama. Então, sabendo que Deus nos ama, por que razão eu não iria querer entrar em intimidade com Ele? Por que eu não iria querer retribuir esse gesto de amizade que Deus tem para conosco no momento em que Ele se revela a nós? Então, a oração é importantíssima e é, de certa forma, uma retribuição à revelação que Deus fez a nós. É claro que a gente nunca conseguiria alcançar dignamente essa retribuição, mas é um esforço, ou também um caminho de humildade, fazendo que nós nos recordemos da nossa necessidade de Deus. São Tomás de Aquino vai falar também na Suma Teológica que a gente não reza para dobrar a vontade de Deus. A gente não reza para fazer Deus conhecer a nossa vontade. Ele já conhece tudo aquilo, a gente já sabe tudo aquilo que precisamos. Mas nós rezamos para que nós saibamos da nossa necessidade, saibamos reconhecer que somos necessitados da graça de Deus. Então, a oração ela é muito importante. Avançando um pouco, a gente tem esses dois trechos do Catecismo da Igreja Católica, no ponto 2559, que vai falar que a oração é a elevação da alma para Deus ou o pedido feito a Deus de bens convenientes, né? Essa frase destacada é de São João Crisóstomo. Ou seja, orar é elevar a nossa alma a Deus, né? E também pode ser uma petição, pode ser um pedido que nós fazemos a Deus de bens convenientes. Aqui, bens convenientes colocado no contexto de pedir coisas que nos santifiquem, né? Inclusive, na carta de São Tiago vai destacar bastante isso, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Ou seja, nós não sabemos nem como devemos orar, como nos diz São Paulo. É o Espírito Santo que age em nós que nos faz orar com gemidos inefáveis, né? Então, Deus que se revela a nós, manifesta a sua glória, manifesta o seu Espírito Santo em nós, e através desse mesmo Santo Espírito de nosso Senhor, nós conseguimos rezar, nós conseguimos orar e elevar a nossa alma a Deus. E claro, pedir os bens convenientes, ou seja, aqueles bens, pedir a Deus aquilo que vai me trazer a minha santificação. No ponto 2564 vai ser destacado que a oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É a ação de Deus e do homem, jorra do Espírito Santo e de nós, toda orientada para o Pai, em união com a vontade humana do Filho de Deus feito homem. Ou seja, a oração cristã não é algo inatingível. A oração cristã ela não é algo que é específica para um determinado grupo, ela não é específica para sacerdotes, ela não é somente para profetas, ela é para o povo de Deus, porque ela é a aliança entre Deus e o homem, né? A aliança entre Deus e o homem em Cristo. Ou seja, a oração ela é para todos. Ela jorra do Espírito Santo e de nós, ou seja, é uma troca, né? É uma troca aonde eu falo, mas também ouço, onde Deus fala e eu ouço também. Então, essa troca, essa intimidade que nós temos que ter com o Senhor, nos vem através da oração. E aí a gente pode se perguntar, né, talvez possa se questionar, porque às vezes pode parecer no nosso dia a dia muito complicado a gente ter momentos de oração, né, no nosso dia a dia, muito atribulado, muito atarefado, a gente sabe,
das nossas necessidades, das nossas dificuldades. E aí eu trouxe aqui para vocês, quis destacar essa frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, que vai dizer: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Ou seja, não precisa muito para orar. A gente tem que ter consciência disso. Não precisa muito para orar, né? Às vezes a gente quer colocar a oração como algo muito burocrático, onde se eu não tiver um devocionário em mãos, aonde se eu não tiver aquela oração pronta, aquela oração já preparada, aquele folhetinho, enfim, de uma devoção qualquer, eu não tenho como rezar, né? Na verdade, como Santa Teresinha do Menino Jesus nos fala, a oração é um impulso do coração. Ela, inclusive, vai falar também que até elevar o nosso pensamento a Deus já é uma oração. Então, a oração ela não precisa ter burocracia, né? Ela não precisa ser burocrática. Então, esse impulso do coração que é movido pelo amor de Deus, olhar para o céu, pensar em Deus, olhar toda a obra de criação, reconhecer que tudo, todas as coisas são obras da criação de Deus, já é uma oração, já é fazer uma oração, né? Esse reconhecimento, como Santa Teresinha nos coloca, é um grito de gratidão e de amor a Deus, né? E aqui é importante destacar no final que ela diz tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. E aí a gente vai relembrar, né, de Nosso Senhor Jesus exortando, falando aos apóstolos, aos discípulos, que nós devemos orar sem cessar. Ou seja, orar sempre. Nunca, nunca passar um minuto, um segundo sequer sem orar. E já que elevar o nosso pensamento a Deus, um simples olhar lançado para o céu já é uma oração, como diz Santa Teresinha, então o nosso dia a dia precisa estar repleto da presença do Senhor através da oração, através desse impulso do nosso coração, dessa elevação da nossa alma para Deus, como nos diz também São João Crisóstomo. Avançando aqui, a gente falou, né, um pouco antes, dizendo que existem várias formas de rezar, né? Existem inúmeras formas de rezar, inúmeras formas de devoção. Tem o Santo Terço, enfim, tem a liturgia das horas, tem os devocionários, as mais variadas devoções, novenas, né, e tudo mais. Mas por que a liturgia das horas? Por que rezar a liturgia das horas? O que ela tem de tão especial para ser chamada assim da oração comum da igreja, né? Vamos ver esse ponto aqui que a gente tirou de um livro chamado Instrução Geral da Liturgia das Horas, tá? Geralmente, alguns livros, como por exemplo o Missal Romano, tem um livro auxiliar que é a Instrução Geral, né? A Liturgia das Horas também tem um livro auxiliar que é a Instrução Geral, que é o que vai determinar como rezar, né? Vai dar as diretrizes de como rezar essa liturgia, ou no caso do missal, como rezar a Santa Missa, né? Então, aqui a gente destacou alguns trechos dessa instrução geral, e esse trecho que a gente destacou vai dizer que a liturgia das horas é um método de oração, ou seja, ela é um de vários métodos de oração que nos coloca em horas determinadas em comunhão com Cristo e assim nos mantém imersos no seu mistério pascal. Ou seja, é, é um tipo de oração e a destacar, né, dessa liturgia das horas que a gente pode colocar é que ela é rezada em horas determinadas. Ou seja, através dessas horas, desses momentos de oração com essas horas determinadas, a gente está sempre mantendo a nossa comunhão com Cristo. E a gente mantém, ao longo de todo o nosso dia, a gente se mantém imersos nesse mistério pascal, em comunhão com Cristo ao longo do dia.
tem sua fonte na tradição judaica, que a cada 3 horas costuma fazer, através do canto dos salmos, a memória do Deus Criador, a fim de reforçar os compromissos da aliança. Ou seja, a liturgia das horas é oriunda da tradição judaica, né? Foi passado até nós esse costume através da tradição judaica, e que a cada 3 horas faz as suas orações, entoa os seus salmos para lembrar, fazer memória de Deus Criador e dos compromissos da aliança que Deus fez conosco. E, seguindo esse mesmo caminho, a igreja primitiva seguiu essa intuição, direcionando agora essas orações a Cristo Jesus. Seguindo aqui, em Atos 2:42, a gente tem claramente essa noção da comunidade de Cristo, né, da comunidade dos cristãos que está constantemente unida está constantemente em comunhão, unida em oração. Vai dizer assim: perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Ou seja, desde daquele tempo, desde a igreja primitiva, desde os apóstolos, dos discípulos de Jesus, já era comum essa perseverança na oração, né? Ou seja, o ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão, no caso a Santa Missa, e nas orações. Que orações são essas? As orações cotidianas, que são justamente oriundas da tradição judaica. Os documentos da igreja primitiva também testemunham que os fiéis, cada um em particular, se entregavam à oração em determinadas horas. Com o decorrer do tempo, chegaram a santificar com uma prece também as demais horas, que os padres viam insinuadas nos Atos dos Apóstolos. Ou seja, seguindo a tradição judaica, a igreja primitiva, seguindo esse mesmo caminho da tradição judaica, se entregava à oração em determinadas horas. Com o passar do tempo, a fim de santificar ainda mais vezes, ainda mais horas, além daquelas tradicionais, né, da tradição judaica, os santos padres da igreja primitiva reconheceram em passagens, principalmente dos Atos dos Apóstolos, que os apóstolos se reuniram para rezar em algumas determinadas horas do dia e acrescentaram essas horas do dia aquilo que era a tradição judaica. Então, ele vai falar, aí de fato aparecem os discípulos reunidos às 9 horas, como está em Atos 2, do 1 ao 15. Também o príncipe dos apóstolos, ou seja, Pedro, subiu ao terraço para orar pelas 12 horas, isso está em Atos 10, versículo 9. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, às 15 horas. Isso está em Atos 3, versículo 1. E também, por volta da meia-noite, Paulo e Silas em oração louvavam a Deus. Ou seja, aqui a gente vê desde das primeiras horas, né? 9 horas, 12 horas, 15 horas, por volta da meia-noite, a comunidade dos apóstolos, a comunidade cristã, seguindo a tradição judaica, estava constantemente em oração. Constantemente em oração. E isso por si só já é um motivo para nós querermos também nos unir a essa tradição da igreja tão rica, tão bela, que é rezar a liturgia das horas, né? Também, através da liturgia das horas, nós nos unimos aos nossos irmãos que nos precederam na fé, aos apóstolos, aos santos padres, né? Nessas orações da tradição da igreja primitiva. No ponto 16 da instrução geral da liturgia das horas, vai dizer: mediante o louvor tributado a Deus nas horas, a igreja se associa àquele hino de louvor que se canta por todo sempre nas habitações celestes. Aqui a gente pode ver já, né, segundo destaca aqui a instrução geral da liturgia das horas, a gente já pode destacar aqui
o Apocalipse, o livro do Apocalipse, né? Aonde os santos de Deus, estão diante do trono, louvando o Senhor com cânticos, né? Com cânticos e com orações, né? Então, é, esse louvor que a gente rende a Deus, rende a nosso Senhor, através da liturgia das horas, se une também a essa oração incessante dos santos que já estão na glória de Deus, contemplando Deus face a face diante do seu trono. Ao mesmo tempo, antegoza daquele louvor celeste descrito por João no Apocalipse e que ressoa ininterruptamente diante do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, a liturgia das horas une ao mesmo tempo a tradição da igreja primitiva com o tempo presente, o momento contemporâneo em que nós estamos, e também une a igreja triunfante que está diante do trono, louvando nosso Senhor dia e noite sem cessar, né? E, de certa forma, essa prática, ela antecipa essa alegria desse louvor celeste que nós estaremos rendendo ao Senhor na eternidade, né? Assim como na Santa Missa, né? Naquele momento em que está sendo celebrada a Santa Missa, está sendo rezada a Santa Missa, unem-se igreja padecente, igreja militante e igreja triunfante. Na liturgia das horas, toda a igreja está também em comum rezando diante do Senhor. Seguindo aqui, na Constituição, um trecho da Constituição Apostólica Laudis Canticum de Paulo VI, vai dizer que durante cada uma das horas do dia e da noite, a vida inteira dos fiéis constitui uma liturgia, ou seja, a palavra grega para liturgia, que significa serviço de culto, né? Serviço público, serviço do povo ao culto, mediante a qual eles se oferecem para o serviço de amor a Deus e aos homens, aderindo à ação de Cristo que, com sua vida entre nós e a oferta de si próprio, santificou a vida de todos os seres humanos. Ou seja, a oração, a liturgia das horas, ela torna a nossa vida, como a gente reza a liturgia das horas ao longo do dia, santificando cada uma das horas do nosso dia, a nossa vida se torna uma verdadeira liturgia, né? É um verdadeiro serviço que nós oferecemos de amor a Deus e aos homens, porque a gente, em certas partes da liturgia das horas, a gente louva a Deus, claro, na sua essência, mas também, ao mesmo tempo, pede pelos homens, reza pela igreja que milita aqui na Terra ainda, né? Então, é um movimento, é um serviço, realmente. Até por isso, a liturgia das horas também é chamada de ofício divino, né? Ou seja, é um serviço, é uma forma de servir a igreja, a servir os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, necessitados, né, das nossas orações, da nossa intercessão. E através da liturgia das horas, nós rendemos louvor a Deus e também intercedemos por eles. Seguindo aqui, avançando, então, depois de ter falado sobre essa questão da importância da liturgia das horas e do porquê rezar a liturgia das horas, trouxe aqui um desenho que é muito tradicional acerca das horas canônicas, né? Então, a gente vem falando da liturgia das horas, ela tem esse nome porque são orações que são feitas ao longo do dia do cristão, né? Ao longo do dia, e se dividem em determinadas horas do dia, tá? Baseado nisso, a gente tem separadas aquilo que a gente chama de horas canônicas. Ou seja, nós temos as matinas, como a gente pode ver aqui a sequência, começando aqui
por esse gráfico aqui em cima, né? Logo tem um desenho de um sol aqui também, inaugurando as matinas. A gente tem também as laudes, a gente tem a hora prima, a gente tem a hora terça, hora sexta, hora nona, a gente tem as vésperas e a gente tem também as completas, tá? Depois da reforma, inclusive essas horas aqui a gente pode ver, para quem tem o costume de rezar o ofício da Imaculada Conceição, vai se identificar com essas horas canônicas, né? O ofício da Imaculada Conceição também pode ser rezado durante as horas do nosso dia, porque ela é separada também em matinas, laudes, prima, terça, sexta, nona, vésperas e completas, que no caso aqui é a divisão das horas canônicas. Quem quiser pegar, pode ver nos livrinhos, né, nos devocionários do ofício da Imaculada Conceição, que as partes da oração do ofício são separadas pelas horas canônicas. Mas com a reforma do Concílio Vaticano II, que trouxe de volta também esse costume, né, reforçou esse costume da liturgia das horas e também, de certa forma, abriu essa oração da liturgia das horas, incentivou, na verdade, essa liturgia das horas a ser rezada por toda a igreja e não só como uma oração, como antes era muito vista, uma oração mais para o clero. Então, o Concílio Vaticano II fez essa reforma e, de certa forma, ampliou, né, o seu uso, ampliou as suas possibilidades. Com isso também, houve a necessidade de adaptar os horários, certos horários, para a realidade do dia a dia das pessoas, dos seculares, né? Não, das pessoas que não fazem parte do clero. Então, algumas dessas horas foram suprimidas. Como a gente pode ver aqui, as matinas e a hora prima, elas foram suprimidas. Então, a gente agora tem as laudes, que é a oração da manhã, a gente tem a hora terça, hora sexta e hora nona, que também são chamadas de hora média, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. A gente tem também as vésperas, que se manteve, as completas também, que é a oração da noite, e também temos o ofício das leituras, tá? Que a gente vai falar também um pouquinho sobre ela, tá? Avançando aqui um pouco mais, a gente já está chegando perto do fim. Quis trazer para vocês aqui a estrutura de cada uma das horas canônicas, tá? A estrutura base, né? Nos próximos vídeos, ou no próximo vídeo, eu não sei ainda quantos vídeos esse tema vai render, pelo menos mais um eu vou fazer. A gente vai ver na prática, tá? Como separar o livro, como olhar o livro, como separar as passagens, tudo direitinho, tá? Mas aqui eu queria trazer para vocês uma estrutura base, tá? Uma estrutura básica de como se compõe a oração de cada hora canônica. Cada hora canônica tem a sua estrutura, tá? Às vezes pode ser bem parecida uma com a outra, mas cada uma tem suas particularidades, a gente vai ver aqui agora, tá? O ofício das leituras, primeira particularidade dela é que ela não tem hora marcada, tá? Ela pode ser rezada durante a madrugada ou ela pode ser rezada ao longo do dia, tá? Não tem bem uma regra de horário, tá bom? Antigamente, se eu não me engano, ela era uma oração que era feita ao longo da madrugada, mas dentro da realidade, né, da nossa realidade secular, isso é um pouco mais complicado. Então, houve essa abertura do ofício das leituras poder ser rezado, seja de madrugada, ao longo da madrugada, ou então ao longo do nosso dia, tá? Podendo escolher aí algum horário que seja bom, algum horário que seja propício dentro da realidade de cada um para fazer essa oração. Essa oração do ofício das leituras, ela tem uma introdução. Geralmente essa introdução costuma ser a mesma para todas as horas, que no caso é: "Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora".
tem um hino próprio, tem a salmodia. A salmodia são os salmos que são rezados dentro das horas canônicas, né? Então, a salmodia do ofício das leituras geralmente é composto de um salmo dividido em três partes. Então, a gente reza em três partes. E aí, entre cada uma dessas partes, tem as antífonas. As antífonas, elas meio que convidam o fiel, convidam a pessoa, né, o orante, à oração do salmo, tá? Depois da salmodia, com as suas respectivas antífonas, a gente tem a leitura bíblica. Então, tem uma passagem da Sagrada Escritura que nós lemos, tem um responsório breve. O responsório é uma resposta à leitura bíblica que acabou de ser lida. E a gente tem uma leitura hagiográfica, né? O que é uma leitura hagiográfica? Hagiógrafo é um escritor sagrado, né? Agio significa santo em grego, e gráfico vem de grafia, né? De escrita. Então, é a escrita de um santo, ou seja, algum santo ou alguém muito importante da igreja primitiva, principalmente, escreveu alguma coisa sobre algum tema da Sagrada Escritura, geralmente que tem a ver com a leitura bíblica que foi feita, tá? Então, a gente vai encontrar aqui leituras riquíssimas, leituras belíssimas sobre algum ponto, algum trecho da vida de Jesus, ou, enfim, algum ponto da Sagrada Escritura que geralmente está relacionado à leitura bíblica que foi feita naquela hora, tá? Esse conteúdo aqui é riquíssimo, é belíssimo essa leitura hagiográfica, no caso, né? Depois a gente tem um outro responsório breve e a gente conclui com a oração final. Passando para a próxima estrutura de hora canônica, nós temos as laudes. As laudes, ela é a oração da manhã, tá? Tradicionalmente, se a gente pudesse marcar um horário assim, né? A gente diria que a oração das laudes deveria ser feita aproximadamente às 6 da manhã, tá? E aí daqui a pouco vocês vão entender por quê. Mas o ideal, não posso dizer que seja assim o certo, né? O certo seria rezar aproximadamente às 6 da manhã, tá? Ela é a oração da manhã, ela é a oração que abre o nosso dia. É uma oração que ela vai entregar o nosso dia, entregar as nossas atividades ao Senhor. Então, a gente costuma rezar ela às 6 horas da manhã. Sobre esse ponto do horário, né, é importante dizer também que não necessariamente precisa ser exatamente às 6 da manhã, tá? Dentro da nossa realidade, a gente precisa buscar sempre rezar mais próximo possível do horário proposto. Então, as laudes propõem-se que sejam rezadas às 6 da manhã, então, em torno daquele horário ali, está válido para a gente rezar as laudes. É claro que é importante que se reze. Claro que a gente também não pode ser desleixado com relação a isso, né? Mas é importante rezar. O horário é o mais próximo possível do horário proposto, tá? Então a gente tem aqui o invitatório, tá? Esse invitatório ele sempre precede a oração, a primeira oração do dia. Então tem essa parte do abrir os meus lábios, Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. E depois desse invitatório, dessa oração invitatória, a gente tem uma antífona, né, que vai abrir a recitação do salmo, e o salmo do invitatório geralmente é o salmo 94, mas a gente pode escolher também o salmo 23, o salmo 66 e o salmo 99, tá? A gente tem esses salmos que a gente reza no invitatório. Então, se o invitatório ele as laudes, né, ela é a primeira oração do dia, a gente pode começar com um invitatório. Se não for a primeira oração do dia,
aqui entra a introdução, que é a mesma que a gente falou no outro slide, no ofício das leituras, que é o Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Tá? Então, quando as laudes será a nossa primeira oração do dia, a gente sempre reza o invitatório, senão a gente começa com a introdução, que é o Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Depois dessa introdução, a gente reza um hino, ele é específico para cada um dos dias, né? Depois do hino, a salmodia, que é composta por 2 salmos e um cântico no meio, ou seja, um salmo, um cântico e depois um outro salmo, tá? Quando a gente fala um cântico, aqui nesse contexto aqui, geralmente é um trecho da Sagrada Escritura que contém uma resposta, né? Como se fosse, mal comparando, né? Como se fossem as preces, né? Que a gente lê um trecho, ou então como é o salmo mesmo que a gente celebra na Santa Missa, né? Que a gente tem aquela antífona, e aí a gente reza a estrofe do salmo e depois volta, retorna com a antífona. Um cântico aqui tem mais ou menos esse sentido, tá? Depois da salmodia vem a leitura breve, depois o responsório breve, que é uma resposta àquilo que foi lido. Depois vem o cântico evangélico. O cântico evangélico, ele é sempre o Benedictus. Benedictus é aquela oração que Zacarias fez quando São João Batista nasceu, né? Quando São João Batista nasceu, Zacarias até então ele estava mudo, né? Por não ter acreditado na bênção que ele tinha recebido. Então ele fica mudo e quando ele confirma que o nome do filho seria João, ele retoma a sua voz, ele retoma a sua fala e uma das primeiras coisas que ele fala ele entoa esse cântico evangélico que é o Benedictus. Depois do Benedictus tem as preces, e depois as preces tem algumas preces que são próprias do livro, da oração do dia, mas a gente também pode incluir, depois dessas preces do livro do dia, a gente pode incluir nossas orações pessoais também. E depois, logo em seguida, vem o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que é depois do Pai Nosso vem a oração final, que conclui as laudes, né? E depois dessa oração final, tem também a oração que é a conclusão da hora. Depois disso vem as horas médias. As horas médias a gente tem a oração das 9 da manhã, das 12 e das 15, né? Que é a hora terça, a hora sexta e a hora média, né? Então, essas são a hora nona, perdão. Essas são as horas médias, tá? Hora terça, hora terça que corresponde às 9 da manhã, hora sexta que corresponde às 12 horas e a hora nona que corresponde às 15 horas, tá? Isso porque lembra que a gente falou lá no começo, quando eu mostrei aquele esquema das horas canônicas, a hora primeira, né, do dia seria às 6 da manhã, mais ou menos, seria as laudes. Depois disso você conta 3 horas para frente, 9 horas, então é a hora terça, ou seja, a terceira hora do dia, né? O judeu ele começa a contar a hora do dia quando o sol começa a amanhecer, né? Então, 3 horas depois que o sol amanhece é a hora terça, ou seja, a terceira hora do dia. Mais 3 horas, né? 9, 10, 11, 12, meio-dia, ou seja, é a hora sexta. E aí mais 3 horas, 15 horas é a hora nona. É assim que é contada as horas. Por isso que 9 horas corresponde à hora terça, 12 horas corresponde à hora sexta e 15 horas corresponde à hora nona. Inclusive a hora nona, conforme está na Sagrada Escritura, a hora nona é a hora em que Jesus morreu na cruz, né? Então a hora nona
corresponde aproximadamente às 15 horas. E aqui, claro, o horário está esse, 9 horas, 12 horas e 15 horas, mas é bom que a gente mantenha o horário aproximado, mas não precisa ser exatamente nessa hora, tá? Se passar um pouquinho, se for um pouquinho antes, não tem nenhum problema. O importante, como eu falei, é rezar. Então, aqui a gente tem, nas horas médias, um esquema um pouco mais enxuto, né? Um pouco mais breve, e ele é composto da introdução, Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Tem um hino, que ele é um hino fixo para cada hora, para as 9, para as 12 e também para as 15 horas. A gente tem a salmodia, que é composta por 3 salmos, como está aqui, né? Ou um salmo menor e outro dividido em 2 partes. Depois a gente tem a leitura breve, o responsório breve e a gente tem a oração final. O esquema da hora média ele é um esquema um pouco mais breve, né? Um pouco mais resumido. Então, é uma oração também que tende a ser um pouco mais rápida para se fazer. Seguindo aqui, a gente tem as vésperas, que é a oração da tarde. Então, se a gente for no esquema de 3 em 3 horas, considerando a hora sexta, que a hora terça, que é às 9 horas, a hora sexta, que é o meio-dia, 12 horas, e a hora nona, que é às 15, as vésperas deveria ser rezada por volta das 18 horas, tá? Seguindo esse esquema de 3 em 3 horas. Então, as vésperas, aproximadamente às 18 horas, ela é a oração da tarde, a oração que é feita quando o sol está se pondo, né? Novamente, ela tem uma introdução, que é essa Vinde, ó Deus, em meu auxílio, que é a introdução de todas as horas canônicas, né? Com exceção daquela particularidade das laudes, como a gente falou antes, né? Se as laudes forem a primeira oração do dia, ela começa com o invitatório, não com essa introdução. Depois, voltando aqui para as vésperas, a gente tem um hino, que também, assim como as laudes, é um para cada dia. Depois tem a salmodia. A salmodia ela também é composta de 2 salmos e um cântico. A diferença é que o cântico aqui nas vésperas é um cântico do Novo Testamento e também ela é na sequência. São 2 salmos na sequência, um salmo depois do outro. Às vezes é até um salmo dividido em 2, dependendo do tamanho do salmo. Então são 2 salmos em sequência ou um salmo dividido em 2 e em seguida o cântico. As laudes são um salmo, um cântico, que é do Antigo Testamento, e depois o salmo, um outro salmo. Aqui nas vésperas são 2 salmos seguidos e um cântico, que é do Novo Testamento. Depois, na sequência, a gente tem a leitura breve, responsório breve, e novamente um cântico evangélico. O cântico evangélico das vésperas sempre é o Magnífica. Né? Sempre é o Magnífica. Esse é o cântico evangélico das vésperas. Antecedendo a salmodia, cada um dos salmos, antecedendo também o cântico evangélico, existe uma antífona que a gente também reza, que vai ser indicada no livro, a gente vai mostrar isso nos próximos vídeos. Depois do cântico evangélico vem as preces, depois o Pai Nosso, depois a oração final, que algumas vezes é até igual à oração final que a gente faz nas laudes. Seguindo aqui, já quase encerrando a nossa apresentação, a gente tem as horas completas, tá? Que é a nossa última hora canônica que a gente vai falar aqui. As completas, elas são a oração da noite, tá? Então, assim, a sugestão é que ela seja feita em que horas que ela tem que ser feita? Depende. Se a gente fosse seguir aquele esquema de 3 em 3 horas, né? A gente não precisa seguir exatamente aquele, né? A gente faria mais ou menos por volta das 21 horas da noite, mas não necessariamente precisa ser assim. A sugestão é que as completas sejam o nosso último ato antes de dormir, né? Porque é nesse momento que a gente entrega o nosso espírito a Deus, que a gente entrega a nossa vida a Deus, rezando para que, se assim for da vontade dele, a gente adormeça e acorde no dia seguinte para louvar e contemplar
a sua criação, tá? Então, o ideal é que as completas não seja feita num horário fixo. As completas é a oração que você vai fazer, é a última oração que você vai fazer do seu dia. Até mesmo porque, como a gente vai ver aqui agora, ela é composta também de uma introdução: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E logo depois da introdução, é aconselhável que a gente faça um exame de consciência, né? Então a gente faz um exame de consciência, um exame de consciência breve, recordando dos nossos atos, dos nossos pecados cometidos ao longo daquele dia. É inclusive uma prática muito boa a gente fazer um exame de consciência diário, né? Então aqui é uma boa oportunidade da gente unir o útil ao agradável, onde a gente tem um exame de consciência aliado à liturgia das horas, à oração das horas. Então, vem a introdução, faz o exame de consciência e logo em seguida, após o exame de consciência, a gente reza um ato penitencial, né? Pode ser o mesmo ato penitencial que a gente reza na missa. Pode ser também aquele: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por aí vai, tá? Pode ser: Senhor, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós, enfim, um ato penitencial da missa que está no livro também, inclusive, tá no livro da Liturgia das Horas. Depois vem um hino. Na verdade, aqui está escrito que é um hino fixo, mas na verdade pode-se dizer que é um hino fixo, porque você pode escolher entre dois hinos. Tem dois hinos que você pode escolher, e fica à vontade, fica a escolha mesmo de quem está orando. A salmodia, que ela é composta de um salmo ou dois salmos, se for um dia solene. Se for um domingo ou se for um dia solene, aí a gente reza dois salmos, tá? Nos demais dias é um salmo só. Depois vem leitura breve, depois vem responsório breve, que responsório breve ele é fixo mesmo, né? Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois vem o cântico evangélico, que é o Nunc Dimittis. Esse cântico evangélico, ele é fixo também, sempre é esse cântico. Ele é o cântico de Simeão. Cântico de Simeão. Quando Nosso Senhor Jesus ele é apresentado no templo por Maria, Simeão pega o menino Jesus nos braços e canta esse cântico evangélico, né? Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor, pois meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Então, esse cântico que ele entoa quando ele segura o menino Jesus é o mesmo cântico que a gente reza na oração das completas, tá? Também tem uma antífona precedendo, a gente vai ver isso no detalhe quando a gente estiver folheando o livrinho, tá? Depois tem a oração final e depois tem a antífona final a Nossa Senhora. Então, nas completas é o único momento de oração que a gente reza ou canta um cântico à Nossa Senhora. E aí também fica a escolha. Pode ser um Salve Rainha, pode ser um Regina Coeli, um Rainha do Céu, né? Enfim, tem algumas sugestões no livro da Liturgia das Horas que a gente pode escolher, tá? Então, bom, acho que a gente completou aqui a estrutura das horas, né? As horas canônicas que a gente tem na oração da Liturgia das Horas. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou, pedir desculpas aí, pedir perdão por alguma falha aí, alguma questão que não tenha ficado muito clara, né? Mas qualquer coisa pode deixar nos comentários, pode fazer um contato que a gente tenta explicar melhor, tá? E espero ter contribuído um pouco para o entendimento da importância da oração, da importância da liturgia das horas e também trazido um pouco de luz acerca da divisão da liturgia das horas, tá? Esse esquema que tem aqui, que eu coloquei dividido em slides, eu tenho ele também numa folha só. Eu vou colocar disponibilizado, vou ver ainda como eu vou fazer,
Provavelmente vou colocar num link para ser baixado na descrição desse vídeo, tá bom? Então, essa é a primeira parte do vídeo sobre liturgia das horas. No próximo vídeo a gente já vai manusear, vai aprender, né, a manusear o livro em si, tá? Então a gente vai ver como a gente, dentro dessa estrutura que a gente colocou das horas canônicas, a gente vai ver como separar as passagens, como se encontrar ali dentro, ali no livro, na separação das passagens. E é isso. Até breve e Deus nos abençoe, nos guarde hoje e sempre. Salve Maria Santíssima.